Política, economia, meio ambiente e celebridades. Temas que são prato cheio para os artistas gráficos deitarem e rolarem nas suas maneiras de fazer rir. O assunto visitou o primeiro Salão do Humor de Campinas para conferir como os desenhistas do mundo inteiro vêm tratando de maneira bem-humorada os temas que fazem parte do nosso dia a dia. Crítica social, protesto em favor do meio ambiente, esquisitices do mundo das celebridades. O que tudo isso tem em comum? São elementos que aguçam a imaginação de caricaturistas, chargistas e cartunistas. Para esclarecer melhor a diferença entre cada uma delas, a gente pediu ajuda para alguns artistas. Bom, a diferença da charge e do cartoon é que a charge ela é baseada num fato acontecido e noticiado. Então, nesse caso aqui, essa charge do Ronaldo, a gente tem uma menininha que está escapando da fome para ser agarrada pela prostituição. Então, aqui tem uma crítica social forte e tem o uso de palavras. É claro que a charge não necessariamente precisa ter palavra, pode ser sem palavra, mas a gente reconhece que muitas vezes o texto facilita a compreensão de uma piada baseada num fato acontecido. Já o cartoon, a gente preferencialmente não usa texto. Caricatura é o seguinte, aumentar o que é grande e diminuir o que é pequeno, no rosto de uma pessoa dentro de um esquema padrão. Pelas mãos desses artistas gráficos, até as mazelas sociais, como a violência ou os problemas da rede pública de saúde, ganham um quê de engraçado. Eu acho que fazer humor é fácil, né? Se a gente não fosse bem humorado, a gente não chegava no final do mês, né? Morando nesse país aqui, ganhando a mixaria que a gente ganha, passando por toda a dificuldade que a gente passa. Se a gente não tivesse humor, acho que todos nós, né? A dona de casa, o trabalhador, o operário, todos nós brasileiros somos bem-humorados, né? A única diferença da gente para os outros 190 milhões de brasileiros é que a gente desenha, só isso, né? Mas o bom humor eu acho que faz parte da vida de todo mundo, né? E a gente aprendeu a passar isso para o papel e se divertir com isso e fazer as outras pessoas se divertirem também. Tem muita piada que já vem pronta, né? Não tem... A gente pega algumas situações do governo aí, algumas situações políticas, socioeconômicas, etc., que estão prontas, né? A gente só precisa passar para o papel, né? Então, sim, ao mesmo tempo que dói às vezes, né? A gente tem que fazer piada com o governante X que deveria cair, não cai, cai todo mundo em volta dele menos ele, que tem algumas aqui inclusive, fazer piada com Michael Jackson, tem algumas que dói um pouco, são chatas de fazer, né? Mas tem que ser feitas, porque se a gente não encarar isso com bom humor, a gente vai encarar isso com tristeza. E não, eu prefiro encarar com bom humor e fazer o resto das pessoas encarar com bom humor também, né? E pela primeira vez, os campineiros puderam conferir de perto a irreverência e talento de artistas de todo o mundo que usam o desenho como forma de humor. Entre os dias 17 e 19 de novembro últimos, o Centro de Convivência Cultural recebeu o primeiro Salão do Humor de Campinas. Eu trabalho com arte há 20 anos e há 20 anos eu ouço que Campinas precisava ter um salão de humor. A gente está muito próximo de Piracicaba e não sei se não digo que seja uma questão de rivalidade, muito pelo contrário. Muitos campineiros participam e ganham em Piracicaba, mas a gente está muito próximo de Piracicaba e Piracicaba tem um salão forte, conhecido internacionalmente e a gente tão próximo não tem. Então, assim, acho que a cidade pedia isso há muito tempo e foi meio que um movimento do pessoal da classe dos artistas, né? A gente queria ter um salão, a gente quis muito organizar esse salão e aí quando veio a proposta de vamos fazer, na hora a gente falou vamos fazer, juntou um monte de gente que queria isso, que se importava com isso e fez acontecer. Foram inscritos cerca de 1.800 trabalhos em 4 categorias, entre charges, cartoons e caricaturas. A grande adesão surpreendeu os jurados e organizadores, e a exposição, que contaria com 100 desenhos, teve de ser ampliada para comportar quase o dobro dos trabalhos. A gente esperava que chegassem talvez 200, 300 trabalhos, porque o Salão de Humor teve muito pouco tempo para fazer propaganda, e a gente não sabia se ia vir bastante trabalho, e veio. Então, em menos de um mês, a gente tinha aqui 1.800 trabalhos do mundo inteiro. E, em segundo lugar, a qualidade, porque a grande maioria dos trabalhos estava com uma técnica e a criatividade, né, na elaboração da piada muito elaborado, muito avançado. E isso dificultou o trabalho de nós, jurados, que tivemos que escolher
180 trabalhos. Em relação a salões do Brasil inteiro, eu acho que é um dos mais fortes do Brasil. Por quê? Esses trabalhos aqui, eles vão ser inéditos. Então, o camarada faz para outro salão, ele pode mandar para esse daqui também. Então, ele tem todo o tempo do mundo, sabe, de elaborar, de caprichar. Tanto é que tem gente da Espanha, da China, não sei se você viu, né? Tem país aí que eu não sei nem falar o nome, que é Uber, qualquer coisa assim. Seja da Indonésia, Turquia e China, ou mesmo de Parangaba, Campinas e Rio de Janeiro, artistas do mundo marcaram presença no salão. Até na categoria especial de homenagem ao maestro campineiro Carlos Gomes, os gringos se fizeram presentes. O também campineiro Caio Iô ficou com o primeiro lugar nesta categoria. É sempre uma inspiração um pouco mais difícil quando a gente tem uma categoria à parte nos salões de humor assim, que já tem uma figurinha que a gente tem que utilizar. Então, no caso, era o Carlos Gomes, que é uma figura das mais importantes que a gente teve aqui de Campinas, né? E eu tive que utilizar ele de uma maneira que eu não nem o criticasse e nem puxasse o saco dele, usando esse termo meio chulo, né? Mas que eu flutuasse entre essas duas situações. Então eu fui buscar na estátua dele, que está sempre presente ali no dia a dia de quem está circulando pelo centro, uma inspiração para usar o cotidiano, usar o dia a dia para tentar entrar com o humor na figura dele. Então eu usei a estátua dele, né, e a cidade dele ainda representada lá no fundo, e tentei usar o dia a dia para encontrar o humor e colocar na figura do Carlos Gomes. Personagens bem-humorados ou mal-humorados são sucesso garantido no cinema. Nas nossas dicas de hoje, filmes que apresentam exemplos dos dois estados de espírito. No filme Como Se Fosse a Primeira Vez, dirigido por Peter Segal, o bom humor está presente e muito bem representado pelo personagem Henry, interpretado pelo ator Adam Sandler. Henry é um veterinário que trabalha em um aquário público numa das ilhas do Havaí e sempre anda de bem com a vida. Durante a trama, o médico se envolve com Lucy, interpretada por Drew Barrymore, e se apaixona na hora. Porém, Lucy sofre de um problema de memória, ocasionado por um acidente, e só se lembra das coisas até o dia do ocorrido. Por conta disso, Henry se utiliza de um repertório de ideias bem-humoradas para conquistar a mulher de sua vida novamente, todos os dias. Tá melhor assim? Nada como o primeiro beijo. Personagens bem e mal-humorados podem ser encontrados aos montes na trilogia de animação A Era do Gelo. A trupe, composta por mamutes, um tigre dente de sabre, um bicho preguiça, um esquilo, entre outros, vive se metendo nas mais loucas enrascadas em plena era glacial. Um dos mal-humorados da turma é Manny, um mamute com um coração tão grande quanto ele, mas muito rabugento. Quando abre a boca, Manny não perde a chance de reclamar. Seu melhor amigo, Sid, é um gentil e engraçado bicho preguiça, que fala pelos cotovelos. Sempre que se mete em confusão, se livra delas com sua lábia cativante, impregnada de bom humor. O ranzinza, Diego, completa o trio dos personagens principais. No primeiro filme da trilogia, ele é uma das ameaças, pois é o único carnívoro do bando. Mas com o decorrer das aventuras, ele se revela um companheiro fiel, sem deixar de lado seu mau humor. Você não tem nada melhor para fazer, não, é? O programa de hoje está terminando, mas você pode ver, rever e comentar essa edição do Assunto na página da TV PUC Campinas no YouTube, em www.youtube.com/TV PUC Campinas. Uma outra maneira de interagir com a gente é enviar um e-mail para tvpuc@puc-campinas.edu.br. Participe! Eu me despeço por aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá!